e gametogênese, que a gente vai ver hoje. Se der tempo, a gente vê fecundação e fertilização também. Não sei se vai dar para dar tudo. Talvez sim, talvez não. Mas se der, a gente vê tudinho. Senão, a gente continua na próxima aula, ok? Mas muito bem, vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá. Lembro de ter visto isso não. Pronto, exatamente. Eu estava na dúvida, mas se você não lembra, a gente realmente não viu. Entendeu? Então vamos ver agora. Certinho? Isso aqui é o seguinte, ó. Ciclos reprodutivos, entendeu? Ciclos reprodutivos. É isso mesmo, tá certo. Mas eu acho que não foi dado não, não foi dado não, com certeza. Ciclos reprodutivos. Funciona da seguinte maneira. Deixa eu ver aqui. Acabou em meiose, isso mesmo. Acabou em meiose. Tá certo, tá certo. É isso mesmo, tá beleza, show de bola. Olha lá, ciclos. Vamos lá. Os seres vivos da natureza, eles reproduzem através de 3 ciclos de reprodução, entendeu? Ou de um jeito, ou de um jeito, ou de um jeito. Pronto. Então, qual é esse jeito aqui? O primeiro ciclo de reprodução que a gente vai analisar é esse ciclo aqui, que é chamado de ciclo aplonte. Aplonte ou aplobionte é o nome desse ciclo aí. Por que ele recebe esse nome? Porque esse ciclo é o ciclo dos indivíduos que são haploides. Entendido? O indivíduo adulto, no ciclo aplonte, tá? É um indivíduo haploide. Então, o ciclo ele parte de um indivíduo que é de N cromossomos. Esse ciclo ele é muito comum em algas. Algas reproduzem por esse ciclo de reprodução. Então, ele parte de um indivíduo de N cromossomos, está aqui, um indivíduo haploide de N cromossomos, tá? Esse indivíduo haploide de N cromossomos, ou seja, que é a alga adulta propriamente dita, ela produz gametas de reprodução, masculino e feminino. Tá aqui o gameta, ó, tá? Esses gametas, eles são produzidos por mitose, entendido? Ó, tá aqui, ó. Exclamação. Aonde você vê exclamação, ele está indicando uma divisão celular por mitose. Então, o ciclo aplonte ou aplobionte é o ciclo dos indivíduos que são haploides, no caso de algas, que funciona assim. Inicialmente, essas algas adultas produzem gametas por mitose. Esses gametas sofrem fecundação, está aqui. Na fecundação, origina um indivíduo diploide, um indivíduo 2M. Esse indivíduo 2M, esse zigoto 2M, entendido? Ele não evolui diretamente para a formação de uma nova alga, não. Ele faz meiose, tá vendo? R exclamação, é meiose. E aí origina 4 células filhas, que evoluem, ok, para a formação da alga adulta haploide M. Pronto, esse ciclo aí é o ciclo aplonte ou aplobionte, caracterizado pela meiose inicial, também chamada de meiose zigótica. Meiose zigótica ou inicial. Por quê? Porque a meiose, no processo de reprodução, acontece quando o indivíduo está na fase de zigoto. Entendido? Pronto. Então, isso é a característica marcante do ciclo aplonte. É o ciclo dos indivíduos haploides e é caracterizado pelo zigoto fazer a meiose. Por essa meiose ocorrer no zigoto, é chamada de meiose zigótica ou inicial. Inicial porque ela ocorre no início da vida do indivíduo. Onde é que o indivíduo inicia a sua vida? Ele inicia na fase de zigoto. Entendido? Esse é o primeiro ciclo. O outro ciclo, tá? É o ciclo aplonte-diplonte ou aplodiplobionte. Esse ciclo aí é o ciclo das plantas. Quando você estuda plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, pronto, esses organismos eles reproduzem por esse ciclo aí, que é o chamado ciclo aplonte-diplonte ou aplodiplobionte. Por quê? Porque ele tem uma fase da reprodução que é haploide
e uma outra fase da reprodução que acontece no indivíduo diploide. Por isso que é aplonte diplonte. Esse ciclo aí é o famoso ciclo de reprodução, onde você observa uma fase de reprodução assexuada e uma fase de reprodução sexuada no mesmo indivíduo. Qual o nome que se dá isso? Metagênese. Então, o ciclo da metagênese, tá? Que aparece também esse ciclo, por exemplo, em pólipos e medusas, que são quinidários, eles também reproduzem por essa via de reprodução. Quem faz metagênese reproduz nessa via de reprodução aí, alguns, tá? Mas é o ciclo clássico das plantas. Você tem dois tipos de indivíduo. Por onde ele começa? Ele começa pelo indivíduo diploide, pelo indivíduo 2N. Tá certo? Esse indivíduo 2N, ele forma esporos. Ele não forma gametas, ele forma esporos. Os esporos, observe, eles são produzidos por meiose. Entendido? Como esse ciclo é o ciclo das plantas, é o ciclo dos vegetais, o nome dado, entendido? A fase do vegetal que produz esporos por meiose, que é a partir de um indivíduo 2N, de um indivíduo diploide, esse indivíduo é chamado de esporófito. Então é muito comum, você estuda briófitas, pteridófitas e fanerógamas, se falar na fase esporofítica do indivíduo e na fase gametofítica do indivíduo. A fase esporofítica é a fase 2N, o esporófito ele é 2N. Tá? Que produz o quê? Ele produz esporos. Por isso o termo esporófito. Fito quer dizer vegetal. Vegetal que produz o quê? Que produz esporo. Por isso que ele é chamado de esporófito. E essa fase aqui, que é a fase assexuada da reprodução, é a fase esporofítica. Entendido? Esses esporos caem em ambiente favorável, eles são dispersados pelo meio ambiente, cai em ambiente favorável e evolui para o indivíduo haploide. Tá? Os esporos são haploides, formam indivíduos haploides. Esse indivíduo haploide é chamado de gametófito. É o fito, é o vegetal que produz gameta. Então, esse indivíduo haploide aqui, esse indivíduo N aqui, ele produz gametas. Mas ele produz gametas por mitose. Não é isso mesmo? É exclamação, significa mitose. Ele já é um indivíduo com um número de cromossomos reduzido à metade. Ele não poderia fazer o processo. Ele não poderia fazer o processo, tá certo? Por meiose, que ele já tem um número de cromossomos reduzido à metade. Aí esses gametas aqui, eles fecundam, beleza? Ó, fecundação, formam o zigoto 2N. Esse zigoto 2N aqui, ele forma um indivíduo 2N, tá? O esporófito. Então, você tem o quê? O esporófito reproduz, origina o gametófito reproduz, originando o esporófito. O esporófito é responsável pela fase assexuada do processo, o gametófito pela fase sexuada do processo. Metagênese. E o ciclo é chamado de quê? Aplonte, diplonte ou aplodiplobionte. Caracterizado pela meiose espórica, tá aqui, ó, ou meiose intermediária, que é o nome que se dá a essa meiose aí, que é feita no indivíduo diploide, que é o esporófito, entendido? Ciclo aplonte, diplonte ou aplodiplobionte. O outro ciclo é o nosso, é o ciclo dos animais. Os animais, de um modo geral, reproduzem por esse ciclo aqui. É o ciclo diplonte ou diplobionte. Você tem um indivíduo adulto, 2N, diploide, né? Então você tem aqui um indivíduo adulto de 46 cromossomos, no nosso caso, ok? Cresce, atinge a maturidade sexual e produz gametas por meiose, não é isso mesmo? Espermatozoides e óvulos. Ocorre a fecundação, origina um zigoto 2N, que evolui diretamente para o indivíduo 2N. Pronto, esse aí é o nosso ciclo, o ciclo diplonte ou diplobionte.
caracterizado, ok, pela meiose final ou gamética, tá certo? Por quê? Porque esse indivíduo 2N aqui produz gametas por meiose. É chamada de final porque ocorre, ok, na fase final da vida do indivíduo, que é a fase de maturidade sexual. Ele é um adulto já viveu algum tempo. Então ele amadurece sexualmente e começa, então é chamado de final. Certo? Esses são os 3 ciclos de reprodução que envolvem as divisões celulares, principalmente a meiose. O ciclo aplonte, que é o ciclo dos indivíduos haploides, o ciclo diplonte, que é o ciclo dos indivíduos diploides, e o ciclo haplode-plobionte, que caracteriza-se pela metagênese, típico das plantas, típico dos vegetais. Era somente esse detalhe aí que faltava para a gente terminar essa parte aí da aula. Aí vamos agora para gametogênese, não é isso? Vamos para a gametogênese. Deixa eu compartilhar aqui. Pronto, compartilhei. Deixa eu executar. Pronto, então a aula de hoje, né, a gente começa a aula, né? Essa parte de ciclo foi a finalização lá da meiose, então a gente entra agora em gametogênese, né? É produção de gametas. É isso aí que a gente vai fazer. Alguém colocou aqui prof. Alguém, alguma pergunta, alguma coisa? Só colocou prof. Cheguei um pouco atrasada e não entendi o que você deu no começo, certinho? Não, eu dei os ciclos de reprodução, tá certo? Dei os ciclos de reprodução. Certo, mas eu acho que fica... Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto, viu, jovem? Deixa eu pegar aqui. Só um minuto, só um minuto, só um minuto, só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Pronto, o que a gente viu, tá? Falamos sobre... Bom, deixa eu abrir aqui rapidão. Abrir aqui rapidão. Deixa eu ver aqui. Cadê, homem? Cadê? Peraí, deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui. Está aqui. Pronto, é isso aqui. O que nós acabamos de falar, tá certo? O que nós acabamos de falar foi... Cadê, rapaz? Me perdi aqui. Me perdi. Pronto, cheguei. Encontrei. Pronto, é isso aqui. Pronto, o que a gente falou foi isso aqui, tá? Ciclo aplonte ou aplobionte. Ciclo de reprodução dos indivíduos haploides. Certinho? Você parte do indivíduo N, que é haploide, indivíduo adulto, que é uma alga. Esse ciclo é comum nas algas. As algas são haploides, produzem gametas por mitose, a exclamação é mitose, faz a fecundação, originando um zigoto. Esse zigoto faz meiose. Está aqui, ó, 4 células haploide. Como a meiose aconteceu no zigoto, eu chamo de meiose inicial ou zigótica. Cada célula aqui, resultante da meiose do zigoto, evolui para a formação do indivíduo haploide N. Tá? Aí tem o ciclo aplonte-diplonte, ou haplode-plobionte, que é o ciclo onde tem uma fase haploide e uma fase diploide. Você tem o animal aqui, o indivíduo, aliás, é o ciclo das plantas. Você tem aqui o esporófito da planta, fito é o vegetal que produz esporo. Todo esporófito de planta ele é diploide, produzindo esporos por meiose. Elimina os esporos germinam, originam o indivíduo adulto haploide chamado de gametófito. O fito, o vegetal que produz gameta. Esses gametas são produzidos por mitose, porque o indivíduo já é haploide. Ocorre a fecundação, originando um zigoto,
que evolui para um novo esporófito, reinicia o ciclo. Entendido? E aí vem, tá, o último ciclo, que é o nosso. Você tem um indivíduo adulto 2N, de 46 cromossomos, que produz gametas haploides, ó, meiose. Esses gametas, fecundação, originam o zigoto diploide, que é para a formação do indivíduo diploide. Chama-se ciclo diplonte ou diplobionte. Belezinha? Certinho? É isso aí. Tá? Aí vamos agora para... Deixa eu pegar aqui. Pronto. A gente vai agora falar de meiose, certo? Não, meiose não. Gametogênese. Pronto. Hoje a gente vai falar sobre gametogênese, beleza? Vamos lá. Gametogênese. Sempre quando se fala em meiose, a última temática para você dizer assim, pronto, acabei definitivamente meiose, é falar sobre a produção de gametas, o processo de produção de gametas, que é a gametogênese, tá? Mecanismo de formação de gametas, ok? Aqueles slides do ciclo ainda, eu acredito, Ana Cecília, eu acredito que sim, entendido? Porque esses slides dos ciclos estão na apresentação de meiose, tá? A gente já viu meiose, ele vai junto. Eu acredito que foi sim. Se você pegar os slides de meiose, vai estar os slides dos ciclos de reprodução. Beleza? Pode dar uma olhada, certo? No ciclo haplodiplombionte, tá? O indivíduo diploide é o indivíduo 2N, tá certo? Ok? O indivíduo adulto do ciclo haplodiplombionte é os dois. Eu tenho uma fase onde o indivíduo adulto é 2N, tenho uma outra fase onde o indivíduo adulto é N. O indivíduo adulto 2N reproduz assexuadamente por meiose espórica. O indivíduo adulto gametófito N, tá, produz gametas por mitose, originando de novo o indivíduo 2N, reiniciando o ciclo. Pronto, beleza? Pronto, é isso aí, resolvido. Show de bola. Vamos lá, vamos embora. Mecanismo de formação de gametas. Quando você se refere à gametogênese, então você está se referindo ao mecanismo de formação de gametas. Ocorre através de divisão celular por meiose. Entendido? Toda meiose leva à produção de gametas. Em certos casos, leva à produção de esporos, é outra coisa. Entendido? Mas esporos só em vegetais, como a gente viu nos ciclos de reprodução, né? Ele aparece lá em vegetais, algas, plantas superiores e por aí vai. Muito bem. Gametas são células de reprodução sexuada. É isso mesmo? Exatamente. Tipos. Você tem a espermatogênese, que é o mecanismo de formação dos espermatozoides, é o processo masculino, e a ovogênese, também chamada de ovulogênese, que é o mecanismo de formação do óvulo. Entendido? Certinho? Muito bem. Aí vamos lá. Local de ocorrência. Isso vai ocorrer nas gônadas sexuais. Quem são as gônadas sexuais? Testículos. E a outra gônada sexual, os ovários. Testículos. Aonde nos testículos ocorre a gametogênese masculina? Ocorre nos túbulos seminíferos. Em que momento? Diariamente. Então, essa produção aí, gamética, no homem, ela ocorre o tempo todo, diariamente. Cerca de 35 milhões de espermatozoides por dia. Um homem fértil normal libera de 200 a 400 milhões de espermatozoides por ejaculação. Entendido? Para que espermatozoide? Uma vez um aluno perguntou, para que tanto espermatozoide se é somente um ovócito para fecundar? Muito bem, porque isso tem a ver com competição e seleção natural. Tá? Os melhores espermatozoides é que conseguem percorrer o sistema reprodutor
atingir a trompa, chegar lá no ovócito e realizar o processo de fecundação da célula. Tá? Na verdade, é um mecanismo de seleção natural que está envolvido aí. Entre milhões de espermatozoides que são liberados na ejaculação, 200 a 400 milhões, você tem um que vai realizar a fecundação da célula feminina, tá certo? Então, você que está aqui assistindo a aula, bata palmas para você aí, porque você é um grande vencedor, né? Você venceu uma das maiores concorrências do universo. Em nenhum mercado de trabalho você vai ter uma concorrência dessa, de 1 para 200 milhões. A concorrência da vida é a maior concorrência do universo. Você foi o espermatozoide que venceu. Olha só que coisa fantástica, a lição que a vida nos dá, entendido? E vai continuar esse processo seletivo aí por toda a sua vida, tá certo? Muito bem, mas é assim. O outro processo é o quê? O ovário. O ovário, dentro do ovário, existem os folículos ovarianos. Tá entendido? Certinho? Esses folículos ovarianos, todos eles são produzidos aí durante a fase embrionária até o 3º mês de gestação. Uma mulher produz todos os seus ovócitos, entendido? Que ficam guardados lá nos folículos até o 3º mês de gestação. Quando ela nasce, ela já tem, entendido? Armazenado nos folículos ovarianos cerca de 400 mil ovócitos. Vale salientar que são ovócitos primários. Ovócito 1. Tá? Tem muita questão sobre ovogênese que o menino erra, entendido, por causa disso. Tá? A mulher ovula ovócito 2, mas nasce com ovócito 1. Aí você está se perguntando aí, pô, e o que é que de pronto? Deixa a gente estudar a ovogênese que a gente volta a tocar nesse assunto. É um assunto muito importante aí sobre a gametogênese feminina. Certo? Pronto. Aqui você tem um esquemazinho das gônadas sexuais. Ok? Tá aqui, ó. Aqui eu tenho o testículo. Os testículos, eles são externos no indivíduo de sexo masculino. Todos os mamíferos, eles são assim. As gônadas sexuais masculinas, elas são externas. Elas ficam localizadas dentro de um saco, chamado de saco escrotal ou escroto. Entendido? Por quê? Porque as gônadas sexuais masculinas têm que trabalhar numa temperatura mais baixa. Entendido? A temperatura tem que ser mais baixa. O testículo, na verdade, ele opera numa temperatura entre 32 e 34 graus Celsius. Nunca na temperatura corporal. Ele é mais frio, ele trabalha mais frio. Por isso que ele é colocado dentro desse saco aí, para ficar mais distante do corpo, para não esquentar. Certo? Você observa que no verão, quando está fazendo muito calor, o saco ele desce bem. Né? Para quê? Para distanciar o testículo do corpo. No frio, você percebe que o saco ele se contrai, né? Ele fica bem miudinho, ele eleva, ele sobe, né? Fica miudinho, eleva os testículos, aproximando ele do corpo, para que esquente um pouco mais, né? Para manter a temperatura ideal. Entendido? Existem bebês, né, recém-nascidos que nascem com um fenômeno chamado criptorquídea. Não sei se você já ouviu falar nisso. Criptorquídea é quando o indivíduo nasce, tá, com os testículos alojados na cavidade abdominal. Porque os testículos eles não desceram. E eles descem para onde, Billy? Eles descem para dentro do saco durante o desenvolvimento embrionário. Só que não desceu. Aí o pessoal diz, o menino nasceu com o saco seco, porque não tem nada dentro, não tem a bolinha dentro do saco, que é o testículo propriamente dito. Chama-se criptorquídea. Quando se constata isso, o que é que se faz? Se faz uma pequena incisão, tá? na virilha do menino, ok? Do lado direito e esquerdo, e pega uma pinça cirúrgica, enfia dentro do buraquinho e dá uma pancadinha no testículo assim, plum, aí ele desce para o saco. É uma coisa simples, cirurgia simples, entendido? Para colocar o testículo no lugar, né? Quando o indivíduo nasce com esse problema. Não é um problema muito comum, mas acontece. Eu tive um casal que o menino deles nasceu assim,
tá? Um casal amigo, tá certo? Chama-se criptorquídea. É quando o testículo, o indivíduo nasce com o testículo alojado na cavidade abdominal. Muito bem. Dentro do testículo está aqui, ó. Você tem um conjunto de túbulos, tá? São chamados de túbulos seminíferos. É dentro desses túbulos que ocorre a gametogênese masculina, chamada de espermatogênese. E aqui no ovário, aqui você vê um ovário seccionado, dá para você ver aqui, ó. Aí você vê que o ovário tem essas estruturas, é o folículo ovariano. Aí esse folículo aqui, ó, tá? Dentro dele tem um ovócito primário, um ovócito 1. Tá certo? Pronto. A mulher produz todos os ovócitos, a meiose vai até a fase onde se produz o ovócito 1, tá certo? Fica lá, estacionadozinho, bonitinho. Aí ela nasce. Quando atinge a maturidade sexual, entendido? Lá pela adolescência, 11, 12 anos, aí ela amadurece sexualmente, aí a galera faz uma festa quando ela menstruou pela primeira, você agora é uma moça, né? Aí faz aquela festa toda. Pelo menos no meu tempo era assim, não sei se ainda hoje é. Se fazia uma festa, a menina ficava constrangida, né? Você agora é uma moça. Ela às vezes nem entendia o que significava isso. Né? Por quê? Porque menstruou, então muito bem. Então o que é que acontece aí? Tá? Ela atinge a maturidade sexual, entendido? Aí ela vai ovular, né? Ovular. O que é a ovulação? No início do ciclo menstrual, esse folículo aqui amadurece, ele vai amadurecendo, 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 entendido? Certo ou não? Pronto. O amadurecimento faz com que, né, através de estímulo hormonal, faz com que o ovócito 1 prossiga a divisão da meiose até metáfase 2. Pronto. Aí fica aqui, ó, o ovócitozinho secundário. Esse folículo se rompe, tá aqui, ó, rompimento do folículo, sai de dentro dele o ovócito primário, que vai esperar o espermatozoide para a fecundação. O espermatozoide tem 24 horas para fecundar essa célula aí. Se ele não aparecer, em até 24 horas, a célula degenera. 14 dias depois, né, isso vai ocorrer pela metade do ciclo, 14 dias depois ela vai estar menstruando. Né, o útero que se preparou para esse momento solene não aconteceu, ele fica muito triste, melancólico, hipocondríaco, baltraque e mazarado e termina chorando lágrimas de sangue. Pronto, é isso aí o que acontece com o útero, porque ele sonha todos os meses com essa gravidez. Ele será estéril, entendido? Certo? Há a possibilidade do indivíduo que teve criptorquídea, não, que teve, isso aí não é problema. O problema é se deixar o testículo lá, ok? Esse indivíduo irá esterilizar. Ele nasce normal. O testículo é funcional normalmente. Aquele testículo ali está preparado para quando ele atingir a maturidade sexual, entendido? Ele atingir a maturidade sexual, ele liberar tudo normal. Agora, se nasceu com criptorquídea, testículo alojado na cavidade abdominal, deixou o testículo lá, esse indivíduo irá, com o tempo, se tornar estéril. Tá? Isso aí sabe, tem que tirar o testículo de lá e colocar ele lá dentro do saco, que é o lugar dele. Anticoncepcional impede a formação do ovócito 2. Sim, impede sim. Não há amadurecimento do folículo, não há. Por quê? Porque o anticoncepcional ele é um inibidor hipofisário. Ele inibe a hipófise. O ciclo menstrual é regulado por 4 hormônios: o FSH, o LH, o estrógeno e a progesterona. São esses 4 hormônios aí que regulam o ciclo menstrual. Belezinha? Ok? No início do ciclo, quando é que o ciclo inicia? Quando você menstrua. Você menstruou, entendido? Menstruou, ok? Iniciou um novo ciclo menstrual. Primeiro hormônio, FSH faz o amadurecimento do folículo.
Lá por volta do 14º dia do ciclo menstrual vai ocorrer a ovulação, que é o rompimento do folículo, liberando o ovócito secundário. Tá certo? Se o indivíduo toma anticoncepcional, o estrógeno e progesterona fazem feedback negativo na hipófise, impedindo que a hipófise libere FSH e LH. Sem FSH, não há amadurecimento do folículo. Sem LH, não há ovulação. O anticoncepcional suspendeu a ovulação, não tem gravidez. Tá? Como suspendeu os dois hormônios, o que amadurece e o que promove o rompimento folicular, é claro que a célula não vai sair do estágio de ovócito 1 para ovócito 2. Tá? Isso não vai acontecer. Certo? Beleza? Respondido aí a sua questão. Se você está interessada nesse foi uma aula que eu fiz, ciclo menstrual completa, tá lá. Você entra lá que tá lá. Foi a primeira aula praticamente que eu fiz no canal, foi essa aula. Aí abandonei o canal, deixei para lá, quando foi agora, resolvi voltar com ele. Já tem um monte de aula lá gravada. Pronto, pode dar uma olhada que tá a aula completinha lá sobre isso. Certinho? Beleza? Muito bem, galera. Observação IPC, né? Que nós já sabemos isso. Nos mamíferos, a célula gamética liberada pela fecundação é um ovócito, para a fecundação é um ovócito secundário. A gente vai entender o que é esse ovócito secundário aí, que é uma célula estacionada em metáfase 2, da divisão celular por meiose. A gente vai detalhar melhor isso hoje, na aula de gametogênese. Mas a gente vai começar pela espermatogênese. A espermatogênese é um mecanismo de formação dos espermatozoides. Espermatozoides se formam através desse processo aí, chamado de espermatogênese. Belezinha? Deixa eu ver qual é a pergunta que rolou aqui. Aula do ciclo menstrual, já botaram até o link aqui da aula sobre ciclo menstrual aqui, ó. Já está até o link aqui para você. Você clica aí, beleza? Mas lá no canal tem isso aí bem legalzinho. Mecanismo de formação do espermatozoide. Vamos a ele. Entendido? Vamos a ele. Esquema. Vamos lá. Pronto. Dentro dos túbulos seminíferos, dentro dos túbulos... é o link do meu canal, né? Pronto, beleza, tá certo. Valeu, Pedro Messias. Pronto, já tá o link aí, entendeu? Para quem quiser assistir a aula completa de ciclo menstrual. Sim, voltando aqui, espermatogênese, eu parto das células 2N, as células germinativas primordiais. Pronto. Dentro dos ductos, dos túbulos seminíferos, no interior deles, existem todas essas células que a gente vai falar sobre elas agora aqui. A primeira delas, que é a fase inicial, são as células germinativas. São células diploides, células 2N, células de 46 cromossomos, porque a gente está falando de espécie humana, células de 46 cromossomos, tá? Que vão entrar no processo de divisão para a formação de gametas masculinos, espermatozoides. Então, essas células germinativas aqui entram numa primeira fase, ok? De formação dos espermatozoides, onde elas se dividem em outras células também diploides, também 2N, ok? Então, eu tenho a célula germinativa, uma se divide em duas, essas duas células resultantes aí se dividem em mais duas, são 4, essas 4 aí vão se dividir novamente, vai formar 8, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2056, ok? Já viu que é progressão geométrica esse processo aí, tá? Então, essas células iniciais aqui, que resultam da divisão dessa célula germinativa, que é uma célula diploide, que é uma célula 2N de 46 cromossomos, essas células também diploides são chamadas de espermatogônias. A divisão celular que acontece aí é mitose. Então, nessa fase aí, eu tenho uma grande multiplicação de células,
tá? A partir de uma célula germinativa primordial, que se divide por mitose, originando várias células resultantes que continuam o processo de multiplicação. Essas células são chamadas de espermatogônias. As espermatogônias são diploides. Esse processo aqui é chamado de período germinativo, também chamado de período de multiplicação. Entendido? A primeira fase da gametogênese masculina é a fase de multiplicação, ou período chamado de período germinativo, onde a célula germinativa se divide em duas espermatogônias e essas espermatogônias se dividem originando milhares de outras mais espermatogônias. Células diploide, divisão celular por mitose. Chega um determinado momento que eu tenho lá, nesses túbulos seminíferos, uma quantidade imensa de espermatogônias. Essas espermatogônias aí, elas começam então a, eu vou pegar uma, tá vendo? Peguei uma, eu vou voltar, acompanha aí, peguei uma. O que eu vou mostrar com essa uma acontece com todas as milhares de outras. É a segunda etapa do processo de formação dos espermatozoides. Essas células, elas crescem. Viu que ela cresceu? Olha, aumentou de tamanho. Elas aumentam de tamanho, elas crescem. Entendido? Essas espermatogônias aí. Quando a espermatogônia cresce, aumenta de volume pelo acúmulo de vitelo. Vitelo é comida de célula, tá certo? Ela passa a ser chamada de espermatócito primário, de espermatócito 1. Espermatócito 1 continua sendo uma célula diploide de 46 cromossomos, porque não houve divisão nenhuma aí. Certo? Aqui é somente o quê? O espermatócito 1 é uma espermatogônia que cresceu, que aumentou de tamanho, entendido? Chama-se período de crescimento. O que é que acontece no período de crescimento? Acúmulo de vitelo. Vitelo é comida de célula, em linguagem do polvo, para você entender. Tá? Então ela aumenta de tamanho e fica cheia de material nutritivo armazenado aí no seu interior. Esse espermatócito 1, eu vou pegar ele aqui e vou levar para o outro lado aqui. Tá vendo aí? Certo? Eu peguei ele aqui e levei para o outro lado. É a mesma célula, espermatócito 1. É somente para a gente continuar o esquema. Entendido? Pronto. Esse espermatócito 1 agora vai passar para a terceira fase do mecanismo de gametogênese. O que é essa terceira fase aí? Pronto. O espermatócito 1 se divide, originando duas células filhas aqui. Essas duas células aqui são os espermatócitos 2. Perceba que os espermatócitos 2 são células haploides, são células de N cromossomo, são células de 23 cromossomos. Beleza? Percebeu aí? Certinho? Então, houve agora divisão celular por meiose. Como a meiose são duas divisões, né, nós vimos isso, são duas divisões. A primeira, reducional, pronto, reduz o número de cromossomo à metade, tá certo? Mas a divisão prossegue, né? Aqui é meiose 1, essa divisão prossegue, e cada célula dessa aí, espermatócito 2, vai originar 4 células no final, que são chamadas de espermátides. Por quê? Porque ocorreu a meiose 2. Pronto. Esse período aí é chamado de período de maturação, caracterizado pelo quê? Pela redução do número de cromossomos. Você parte de uma célula diploide que vai formar células haploides, fazendo meiose 1, fazendo meiose 2. Belezinha? Entendido? Pronto. Essas espermátides aqui vão para a última fase da gametogênese masculina, originando os espermatozoides, fase chamada de diferenciação ou espermiogênese. Pronto. Belezinha? Vamos lá. Primeira fase da gametogênese masculina, tá? Período germinativo, fase de multiplicação. As células germinativas primordiais se dividem originando espermatogônias
que se dividem, originando novas espermatogônias. Nesse período germinativo aí, ou fase de multiplicação, a divisão celular é mitose. Todas as células são diploides. Essas células vão crescer, acumular material nutritivo, vitelo, formando o que se chama de espermatócito primário, ou espermatócito 1, período de crescimento. Ok? O espermatócito 1 entra agora na meiose, no período de maturação. Ok? O que caracteriza o período de maturação, ou fase de maturação? A redução do número de cromossomos. Então, a divisão celular agora é meiose. O espermatócito 1 faz a primeira divisão da meiose, origina espermatócito secundário, ou espermatócito 2, que fazem a segunda divisão da meiose, originando espermátides. Pronto, terminou o período de maturação, a fase de maturação. As espermátides não se dividem mais, entendido? Elas vão apenas se diferenciar. As células tornam-se mais ovaladas, entendido? Ovaladas. A célula desenvolve flagelo através dos centríolos e desenvolve um capuz na cabecinha do espermatozoide. Esse capuz é chamado de acrossomo. Ele é rico em enzimas. Enzimas importantíssimas que serão úteis na fecundação do ovócito, quando chegar o momento. Entendido? Pronto. Esses espermatozoides aqui, que surgiram das espermátides, esse processo é chamado de espermiogênese. Não confunda espermiogênese com espermatogênese, entendido? São coisas diferentes. Espermatogênese é o processo de produção dos espermatozoides, que é esse aí que a gente viu. Espermiogênese é a diferenciação das espermátides em espermatozoides. Não confundir a natureza com Ana Teresa, nem Caçarolinha de Assar Leitão com Carolina de Sá Brandão. São coisas completamente diferentes. Entendido? Certinho? Pronto. Aí, a fase de multiplicação é mitótica, a fase de maturação é meiótica. E a relação na produção de células é 1:4. A relação na produção de células é 1:4. Cada espermatogônia, cada célula germinativa que entra no processo de gametogênese vai originar 4 espermatozoides no final. Entendido? Tem muita questão de gametogênese que aparece nas provas por aí, envolvendo exatamente isso. O cara diz assim, se eu tenho 100 espermatogônias, está aqui, ó, 100 espermatogônias, quantos espermatozoides no final? A relação é 1:4. Se eu tenho 100 espermatogônias, eu vou produzir 400 espermatozoides. Aí, às vezes, o cara pergunta assim, 100 espermatócito 2 vai produzir quantos espermatozoides? Né? Lembra, relação 1:4. Mas um espermatócito 2, um espermatócito 2 produz 2 espermátides, que vão originar 2 espermatozoides. Então, 100 espermatócito 2, quando completar a divisão, serão 200 espermatozoides. É muito comum se fazer esses trocadilhos aí, nessas quantidades de células, embriões. Eu estou mandando uma lista para vocês aí, já mandei a lista sobre gametogênese, entendido? Vocês vão encontrar questões desse tipo. Então, guarde com você apenas o quê? A relação de produção de espermatozoides da gametogênese é 1:4. Cada espermatogônia origina 4 espermatozoides no final do processo. Tá certo? Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui antes de continuar. Tem. Deixa eu ver aqui. Espermiogênese, a quarta etapa. Exatamente. Espermiogênese, a quarta etapa. São 4 etapas. Fase de multiplicação, ou período germinativo. Fase de crescimento, ou período de crescimento. Fase de maturação, ou período de maturação. E a diferenciação. Diferenciação não ocorre na ovogênese. Ovogênese é só 3 etapas.
A espermatogênese é que tem a quarta, porque a espermátide se diferencia. O que é a diferenciação, espermiogênese? A espermátide ovala, fica ovalada para dar mais aerodinâmica à célula, para facilitar o deslocamento dela, constitui flagelo e forma o acrossomo. Flagelo vem de centríolo, acrossomo vem de Golgi. O sistema golgiense é quem forma o acrossomo no espermatozoide. Certinho? Pronto. Esses são detalhes importantes sobre essa célula gamética aí. Tá? Que a gente vai voltar a falar sobre ela, em detalhes, na aula de fertilização e fecundação. Se der tempo, a gente ainda faz hoje. Muito bem. Beleza aqui? Show? Pronto. Podemos prosseguir? Vamos prosseguir. Próxima questão é ovogênese, também chamado de ovulogênese. Tanto faz. Se usam esses dois nomes aí nesse processozinho aí. Mecanismo de formação dos óvulos. Pronto. Vamos devagarzinho, porque tem muitos detalhes aqui nessa questão da ovogênese. A ovogênese é um pouco mais detalhista do que a espermatogênese, tá? Então vamos lá. Esquema. O esquemazinho tá aqui, ó. Eu parto das células germinativas. Não tem nenhuma diferença quanto à gametogênese masculina aí. Essas células aqui vão se dividir, originar novas células diploides 2N, que são chamadas de ovogônias. Na espermatogênese, essas células são chamadas de espermatogônias. Tá certo? Na ovogênese, ovogônias. A divisão celular é mitose e o período é chamado de período germinativo ou multiplicação. Tem alguma diferença com relação à espermatogênese? Não, é a mesma coisa. O que muda? Só muda o nome da célula. Lá na espermatogênese eu tenho a formação das espermatogônias no período germinativo e na ovogênese ovogônias no período germinativo. Belezinha? Certinho? Muito bem. A ovogônia, assim como na espermatogônia, passa pelo seu período de crescimento, onde acumula vitelo, entendido? Onde acumula material nutritivo e cresce, aumenta de tamanho, formando o ovócito 1. Período de crescimento, acúmulo de vitelo, ovócito 1. Na espermatogênese, você chama de espermatócito 1. Pronto. As duas primeiras fases na produção de gametas não são diferentes nos dois. Gametogênese e ovogênese ocorrem da mesma forma. Entendido? Aí, chegamos aqui em ovócito 1. Vou pegar o ovócito 1 aqui, botar lá em cima. Botei aqui em cima. Tá certo? Pronto. Tá aí o ovócito primário. Quando chega nessa parte aí, tá? Pronto. Esse período aí da ovulogênese ou ovogênese ocorre até o primeiro trimestre de gestação. Já se produziu os ovócitos primários. Os ovócitos primários permanecem como ovócitos primários antes do nascimento, infância, até a puberdade. Entendido? Então, as células, elas ficam aí no estágio de ovócito primário. Essas células estão em prófase 1, entendido? Essas células são células diploides, são células 2N. Cuidado com questões sobre isso. Os caras botam lá em provas. Tá? Lembre-se que o ovócito 1 é uma célula diploide, é uma célula 2N. Por quê? Porque ela está em prófase 1, entendido? Tá certo? Não houve a separação dos homólogos, não houve nada, entendido? Então, está dentro dessa célula o conjunto diploide de cromossomos, está dentro dessa célula aí. Permanece assim, tá? Antes do nascimento, após o nascimento, durante toda a infância da menina, até a puberdade. Quando chega a puberdade, o que é que vai acontecer na puberdade? Ela vai amadurecer sexualmente. Aí é quando a coisa muda, entendido? Aí essa célula aqui, que está dentro do folículo ovariano, lá, certo? Folículo imaturo, aí esse folículo recebe estímulo hormonal. Qual é o hormônio? FSH.
Hormônio folículo estimulante, que é um hormônio produzido pela hipófise. Quando esse ovário, esse folículo, receber esse estímulo desse hormônio, que só acontece na puberdade dela, quando ela atinge a maturidade sexual, pronto, inicia-se o processo de quê? De amadurecimento do ovócito. O que é esse amadurecimento do ovócito? Esse ovócito primário, ele começa a dividir, ele continua o processo de divisão. O que é? Ele faz metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, se divide, originando duas células. Uma dessas células é o ovócito 2. Entendido? A outra célula é chamada de primeiro glóbulo polar. Primeiro glóbulo polar. Tá? Aí fez-se o quê? Fez-se a meiose 1. Fez-se a meiose 1. A célula agora é haploide. Percebeu que ela é haploide? O que levou a essa meiose 1? Presença de FSH, hormônio folículo estimulante. Essa célula aí, agora, ela é haploide. Por quê? Ela estava em prófase 1, fez metáfase 1, fez anáfase 2, anáfase 1. Na anáfase 1, houve a separação dos cromossomos homólogos. Anáfase 1, separação dos homólogos. Entendido? Vai 23 homólogos para o ovócito 2, 23 homólogos para outra célula, que é o primeiro glóbulo polar. Pô, para que serve o primeiro glóbulo polar? Para nada. É uma célula atrofiada e não funcional. Olha lá, ó. O primeiro glóbulo polar, ó, atrofiou. Estava uma célula grande. Dividiu numa célula pequenininha e no ovócito 2, que é maior ainda do que o ovócito 1. Ele cresceu mais. Por quê? O se agigante. Uma das células se apequena para que a outra se agigante. Que coisa fantástica, né? É até uma lição de vida para a gente. Você se apequena para agigantar o outro, para que o outro execute melhor a função. Então, é isso que acontece aí. Aí eu tenho o ovócito 2. O ovócito 1 estava em prófase 1. Apareceu o FSH, ela prossegue a divisão, faz metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Então, separou os homólogos, enviou para cada célula. Essas células aqui fazem prófase 2, metáfase 2 e estaciona a divisão. Tá? Só que o ovócito 2 está estacionado em metáfase 2. Entendido? Metáfase 2. A célula não separou os cromossomos homólogos ainda. Aliás, os cromossomos irmãos, as cromátides irmãs ainda. Certo? Guarde isso com você. O ovócito 2 é uma célula de N cromossomo, mas está com os cromossomos duplicados dentro dela. São 23 cromossomos aí duplos. Não houve separação dos cromossomos irmãos. Por que não houve? Porque ela está estacionada em metáfase 2. Os cromossomos estão lá na placa metafásica, 23 cromossomos enfileirados, duplicados, esperando a anáfase 2 para separar. Anáfase 2 que não aconteceu ainda. Elas estão estacionadas em metáfase 2. Como se chama isso? Chama-se dictióteno. Essa parada aí. O ovócito 2 está em dictióteno. Pronto. Entendido até aqui? Quer que explique de novo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Repete, pronto. Beleza. Show de bola. Entendido? Olha só. Como é que funciona aqui? Eu tenho o ovócito 1. O ovócito 1 ele vai entrar na fase de maturação. Entendido? No período de maturação. Que é quando a célula se divide por meiose. Quando o ovócito 1 faz a primeira divisão biótica, divide-se, origina-se duas células.
só que é diferente do que acontece na espermatogênese, ok? Uma das células cede todo o seu citoplasma para outra célula. A outra célula aumenta ainda mais de volume, ficando bem grande. E a outra célula que cedeu o seu citoplasma, ela atrofia, ela reduz, fica bem pequenininha. Pronto. Essa célula aí é chamada de primeiro glóbulo polar. Entendido? Aí a pergunta, por que isso acontece, Billy Paul? Porque essa célula aqui, esse ovócito 2 aqui, e o óvulo também, eles precisam ter muito vitelo dentro deles. Essa célula ela é gigantesca, entendeu? É grande demais. Mede 200 micras essa célula aí, um óvulo. Um óvulo mede 200 micras, é uma célula imensa, o tamanho dela. O espermatozoide é uma coisa bem pequenininha, tá? Entendido? Certinho? Então, por que essa célula acumula tanto vitelo? Na espermatogênese não acontece isso, realmente não acontece, porque o sêmen, o líquido seminal, onde os espermatozoides estão mergulhados, é rico em frutose. Lembra de açúcar frutose? Açúcar frutose tem no sêmen, entendido? E isso nutre os espermatozoides, que são células pequenininhas. Eles têm um certo acúmulo de vitelo dentro da célula, mas também tem frutose lá para alimentar eles. E para a produção de energia, essa frutose é utilizada também. Tá? O ovócito, ele acumula muito vitelo. Você diz, por quê? Porque é o seguinte, meu querido e minha querida, olha só. Quando o espermatozoide fecundar essa célula, que a gente vai ver como é que isso acontece, quando o espermatozoide fecundar essa célula e formar o zigoto, entendido? Esse zigoto formado aí, tá? Ele vai sair da trompa e vai fixar lá no útero para o desenvolvimento embrionário. Ele leva cerca de 5 dias para sair da trompa e chegar no útero. Ok? Nesses 5 dias, essa célula aí vai estar fazendo mitose, originando blastômeros para formar o embrião. Quando esse zigoto fecundado aí chegar lá, ele não é mais um zigoto, não. Ele é um blastocisto. Ele já é um embrião com centenas e centenas e centenas de células. Tem que ter muito vitelo acumulado para dividir e formar essas novas células e essas células continuarem o processo de nutrição até lá. Tá certo? Senão, não vai haver o desenvolvimento do embrião. Essa célula aí, pelos primeiros 5 dias, ela está vivendo às custas dela. Depois que ocorrer a nidação, que é a fixação do embrião no útero, aí o embrião passa a ser mantido pela placenta, a partir de sua mãe. Mas enquanto ele não nidar, o quanto ele não fixar na parede do útero, ele está por conta própria. Então ele sobrevive às custas do vitelo que ele acumulou durante a fase de maturação da ovulogênese. Pronto, é isso aí o que acontece. Beleza? Aí a célula está estacionada em metáfase 2. Aqui. Pronto. Entendido? O que é que ocorre? Ovulação. O ovócito 2 é uma célula madura, é a célula fecundável. Pronto. Libera para a ovulação. Aí o que acontece? Chega o espermatozoide. Está aqui, ó. Chegou o espermatozoide. O espermatozoide fecunda o ovócito 2. O espermatozoide penetra o ovócito 2. Quando isso acontece, a célula sai do estado estacionado, entendido não? Completa a divisão. Ela está estacionada em metáfase 2, ela vai fazer anáfase 2, vai fazer telófase 2 e dividir. Quando isso acontecer, esse ovócito 2, ok? Esse ovócito 2 vai virar o que a gente chama de óvulo. Pronto. O óvulo surge depois que o espermatozoide fecunda o ovócito 2. A célula estava em dictióteno, baixa os níveis, né? Aliás, sim, vou chegar lá.
está em dictióteno, estacionada, sai do dictióteno, completa a divisão. O que faz ela sair do dictióteno? Vou te dizer já já. Olha só. Aí, ó, o primeiro glóbulo polar termina a sua divisão, formando 2 glóbulos polares, e o ovócito 2 termina a divisão, formando o primeiro... Deixa eu completar aqui, pronto. Após a fecundose 2, faz aqui... Ó, termina aqui, eu tenho, isso aqui é o segundo glóbulo polar, esqueci de botar o nome dele aqui, primeiro glóbulo polar, segundo glóbulo polar, e aqui eu tenho agora o óvulo. Nesse óvulo, o que é que vai acontecer? O espermatozoide já entrou. O núcleo do espermatozoide se funde ao núcleo deste óvulo. Chama-se anfimixia. Fusão do pronúcleo masculino mais o pronúcleo feminino, a célula deixa de ser óvulo e passa a ser zigoto. O óvulo é uma célula de curtíssima duração. Ela aparece e desaparece muito rapidamente. Entendido aí? Pronto. É isso aí o que acontece da gametogênese feminina. Terminou o processo de gametogênese feminina. Nenhuma pergunta aí quanto a isso? Tudo bem. Vamos voltar um pouquinho aqui. A célula está estacionada em metáfase 2, esperando pelo espermatozoide. Tá? Minha querida, eu não sei lhe dizer se tem esse nome, ovocitação. Você me pegou. Eu nunca vi esse nome, não. Eu estou vendo a partir de você. Tá? Ovulação, ovocitação, o nome não me é familiar. Entendido? Mas se você viu em algum lugar, beleza, show de bola. Deve ser isso mesmo. Tá? A ovulação, na verdade, é o quê? É o rompimento do folículo ovariano com a liberação do ovócito 2. Esse ovócito aqui. Entendido? É porque essa célula aqui é a célula fecundável nos mamíferos. É a célula maturada. Tá? Por estímulo de FSH, o ovócito 1 virou ovócito 2. Ela está em metáfase 2. Essa célula aí, ela se encontra em metáfase 2. Pronto, é isso mesmo. Todas essas células aqui, ó, são haploides, são de N cromossomo, todas elas. Tanto os glóbulos polares como o óvulo. Só que a ovogênese difere na espermatogênese também nisso. No final do processo, eu tenho uma célula funcional e 3 células atrofiadas. Essas células aqui são células não funcionais. São células atrofiadas. A célula funcional é essa. Lá na espermatogênese, a relação é 1:4. Aqui a relação é 1:1. Cada ovogônia que entra origina um óvulo no final. Entendido? Certo ou não? Agora, deixa eu te explicar uma coisa aqui, só para a gente... O que acontece após a ovulação? Pronto, após a ovulação. O que é a ovulação? Né? A ovulação acontece por estímulo hormonal, pelo hormônio luteinizante da hipófise. A ovulação é o quê? É o rompimento do folículo ovariano, que dentro dele agora contém um ovócito 2. O que é o ovócito 2? É a célula madura, é a célula fecundável, entendido? Que originou-se a partir do ovócito 1. Essa célula é liberada na ovulação, é isso que é a ovulação. E ela vai ficar na trompa, tá? No primeiro terço da trompa, esperando o espermatozoide, por 24 horas. O espermatozoide chegando, quando ele penetrar essa célula, chama-se fecundação. Quando penetrar essa célula aí, o que é que acontece? Essa célula está com altos níveis de ciclina. Nós já falamos em ciclina quando estudamos ciclo celular. A gente disse que a ciclina, tá, é a proteínazinha, a proteína mais importante na regulação do ciclo celular. Altos níveis de ciclina dentro da célula estaciona a célula para o ciclo celular. Por isso que ela para em metáfase 2. Os níveis de ciclina vai lá para cima, então ela fica estacionada. Como se chama isso? Dictióteno. Quando o espermatozoide fecunda essa célula, que entra dentro dessa célula, ok? O retículo
endoplasmático liso, esse ovócito 2, promove forte liberação de íons cálcio, Ca++. Esses íons cálcio reduzem os níveis de ciclina, baixa os níveis de ciclina, a célula sai do estado estacionado, sai do ditióteno, completa a divisão, aparece o óvulo. Mas o óvulo será rapidamente fertilizado. Por quê? O pronúcleo do espermatozoide, esse pronúcleo de 23 cromossomos paterno, que está dentro do espermatozoide, se funde ao pronúcleo, né, que é o núcleo materno de 23 cromossomos do óvulo, do agora óvulo, formando então um zigoto 2N, um zigoto de 46 cromossomos diploide. Esse zigoto aí, o que é que acontece com ele? Vai para a embriogênese. 38 semanas depois será um bebê. Nasce e você vai tomar conta dele para o resto da vida. Pronto, é isso aí o que acontece. Beleza? Show de bola? Pronto, com isso a gente conclui, tá? Com isso a gente conclui nossa aula aqui de gametogênese. Posso tirar aqui mais alguma pergunta? Não, ninguém perguntou nada, então vou sair do compartilhamento. Sair. Deixa eu fechar a apresentação. Fechei. Tá? Deixa eu fechar a apresentação. Fechei. Beleza. Certo? Deixa eu ver agora. Bom, tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A anfimixia, a fusão do núcleo do espermatozoide com o núcleo, então, do óvulo. Isso, exatamente. Certinho? Se funde lá. Chama-se pronúcleo. Pronúcleo do espermatozoide com o pronúcleo do óvulo. Fundiu, você tem agora um zigoto, uma célula 2N. E aí vai o quê? Embriogênese. Tá? Deixa eu pegar aqui. Sim. Onde é que eu estou? Peraí. Pronto, deixa eu pegar aqui a outra aula. Só um minuto. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu lembrar onde ela está. Deixa eu ver aqui. Achei. Pronto, agora nós vamos para fecundação e fertilização. Certo? Aí nós encerramos a nossa missão de hoje. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu expandir aqui. Expandir. Pronto, deixa eu compartilhar a tela. Ok, compartilhando a tela. Pronto, galera. Agora a gente vai entrar aqui. Entendido? Pronto. A gente viu gametogênese. Vimos como os gametas se formam, tá? Espermatozoide e óvulo. E agora a gente vai para fecundação e fertilização. Entendido? Deixa eu ver aqui qual é a outra pergunta. Caso não ocorra fecundação, o ovócito 2 não termina sua divisão celular, correto? Isso! Ocorrendo o processo de menstruação. Exatamente. O espermatozoide não apareceu, a célula degenera e morre. E aí, 14 dias depois, pronto, menstrua, acabou tudo. Inicia-se um novo ciclo menstrual. Tá? A menstruação, o que é a menstruação? Ora, o ciclo menstrual, a finalidade dele, preparar a mulher para a gravidez. Esse é o objetivo biológico, orgânico do ciclo menstrual. A gravidez não aconteceu, o útero entristece. Entendido? Existem coisas na vida que nos entristece. O que é que entristece o útero? É ele se preparar, um processo complexo para engravidar, a gravidez não ocorreu, então ele vai chorar. Lágrimas de sangue, todo mês é esse negócio. Entendido? Beleza? Show de bola? Pronto. Aí vem agora, né, já estamos entrando em embriologia. Aí, que é o próximo assunto que a gente vai dar sequência. É um assunto rápido. Em 15 dias a gente termina, em mais 2 aulas eu dando isso aqui, a gente termina, que é bem rápido, a embriologia. Fecundação e fertilização. Fecundação caracteriza-se pelo encontro dos gametas. Os gametas se encontram na fecundação. A fertilização, pronto, é a fusão dos pronúcleos. O pronúcleo masculino do espermatozoide
com o pronúcleo feminino, né? Então, o ovócito 2 passa a ser óvulo quando o espermatozoide perde o acrossomo. Não, Ariel, não. Olha só. O ovócito 2 passa a ser óvulo quando o espermatozoide o penetra. Você chama isso de fecundação. Entendido? Pronto. O que é fecundação? Encontro dos gametas. Os gametas se encontraram, o espermatozoide penetrou o ovócito 2. Como eu chamo isso? Eu chamo isso de fecundação. Entendido? É nesse momento que ele penetra que ocorre, que se completa a divisão celular. Lembra que eu disse para você que o ovócito 2 tem um núcleo de 23 cromossomos que estão duplicados, porque ele está estacionado em metáfase 2. Ele precisa completar a divisão para separar as cromátides irmãs, para formar, então, o núcleo que vai se fundir com o núcleo do espermatozoide, esse núcleo de 23 cromossomos, mas cromossomos simples, cromossomos não duplicados. A célula, o ovócito 2 precisa completar a divisão para separar as cromátides irmãs. Entendido aí? Beleza? Aí, por isso, aí o que acontece? Quando o espermatozoide entra, baixa os níveis de ciclina, sai do dictióteno, completa a divisão, formou o óvulo. Agora eu vou ter a fertilização. Entendido? Certo? Vou ter a fertilização, que é a fusão dos pronúcleos. Tá certo? Anfimixia, tá? É exatamente aqui. Mas essa anfimixia e essa fusão, ela só acontece depois que a célula completar a divisão, entendido? Certo? Mas não tem nada a ver com acrossomo. Não envolve acrossomo. Aliás, envolve. Entendi. Perde o acrossomo na fecundação. Não ocorreu a anfimixia. Entendi agora, Diogo. É eu que me enrolei. Desculpe aí, mas foi eu que me enrolei. É isso mesmo, tá certo. Você está falando lá na frente já. Certo? Então, fecundou, completou, faz a fertilização, claro. Para fecundação, ele vai perder o acrossomo, sim. Para fecundar, vai perder tudo aí. A gente vai chegar lá já já. Entendi agora. Realmente eu voei na hora que você perguntou, mas é isso mesmo, tá certo. Aí, prosseguindo aqui. Primeira coisa. Pronto. Primeira coisa, certo? Primeira coisa, meu caro Adriel e outros, primeira coisa, quando a gente pensa em fecundação. Qual é a primeira coisa? É a capacitação dos espermatozoides. Entendeu? Pronto. Lá na espermatogênese, os gametas eles são produzidos, tá certo? Os gametas são produzidos, tá? Na espermatogênese. Surge, então, o espermatozoide. Esse espermatozoide ele não está maduro ainda, ele não está amadurecido ainda. Então, ele se forma dentro dos túbulos seminíferos, será armazenado, entendido, no epidídimo. Lá no epidídimo ele vai ser armazenado, ele vai ser guardado lá. Esse espermatozoide ele será armazenado no epidídimo e maturado também nesse epidídimo. Ele vai sofrer o processo de maturação dele. Tá? Mas ele fica lá incapacitado. Você vai entender o que é o espermatozoide incapacitado. Ele está incapacitado lá. Aí o que acontece? Ele vai sair do epidídimo, vai subir pelos canais deferentes, nas vias reprodutivas superiores ele vai se encontrar com a próstata e a vesícula seminal. A próstata libera o líquido prostático, a vesícula seminal libera o líquido seminal, que é rico em frutose. Frutose é um açúcar monossacarídeo. Quando misturar tudo, espermatozoide, líquido prostático, líquido da vesícula seminal, o que é que você tem agora aí? Você tem o sêmen, também chamado de esperma. Entendido? Por que chama-se esperma? Esperma quer dizer semente. Por isso que tem esse nome. Entendido? Muito bem. Daí para frente, o que é que acontece? Ejaculação. Na relação sexual, o indivíduo ejacula, libera o sêmen, que contém o quê? Líquido prostático, o líquido seminal, que é nutritivo, e espermatozoides. Tá certo? Pronto. Esses espermatozoides estão envoltos numa massa meio
gelatinosa, extremamente viscosa, pegajosa. Né? Sêmen, quando bate em alguma coisa, você já percebeu, já deve ter percebido isso, ele é pegajoso, ele agarra. Entendido como é que é? É um negócio que prega. Pronto. Por que que prega? Porque ele é cheio de uma proteína chamada de fibrinogênio. O sêmen é rico em fibrinogênio. O fibrinogênio é quem dá a viscosidade do sêmen, assim como o fibrinogênio é quem dá a viscosidade do sangue. O sangue também é viscoso, tem um certo teor de viscosidade, entendido? Tá? E também é pegajoso o sangue, como o esperma é. O esperma é mais, entendido? Então, existe uma série de proteínas provenientes do líquido prostático, que essas proteínas são aderentes. Muitas dessas proteínas aderentes aderem à superfície da célula espermática, bloqueando receptores da célula, tá? Bloqueando o acrossomo. Isso faz com que o espermatozoide, sim, bloqueando também a mobilidade do espermatozoide. Ele não se move muito bem naquela massa densa de material viscoso que compõe o sêmen. Ele está incapacitado, como se diz. Entendido? Quando é ejaculado no sistema reprodutor feminino, a nível vaginal, tá? Vai acontecer inúmeras reações químicas enzimáticas ali, que vai remover essas proteínas aderentes, ativar as mitocôndrias para que elas metam o pau a produzir ATP, fornecer energia para o batimento flagelar. O que é isso aí? É a capacitação dos espermatozoides, remoção das proteínas aderentes do plasma seminal, e as alterações metabólicas que ocorrem é hiperatividade da motilidade e ativação da acrosina, que é a proteínazinha, a enzima do acrossomo que digere a zona pelúcida. Pronto. Então, quando o indivíduo, na relação sexual, ejacula, o que é que acontece aí? Ele libera o sêmen, tá? Esse sêmen aí, ele vai ter a remoção das proteínas aderentes, principalmente fibrinogênio, que é para liberar os aceptores do acrossomo, libera tudo, tá? As mitocôndrias vão entrar em atividade para o batimento flagelar, ativa-se enzimas do acrossomo. Como se chama isso? Capacitação dos espermatozoides. Certo? O sêmen, ele liquefaz dentro do sistema reprodutor feminino. Pronto, é isso aí. Gametas, né? Gametas, o espermatozoide tem 23 cromossomos paternos, compõe o sêmen ou ejaculado. No sistema reprodutor feminino, depois de capacitado, ele se desloca numa velocidade de 3 centímetros por hora. Entendeu? É a velocidade de deslocamento dele lá. Tá? Aí você tem o óvulo, 23 cromossomo materno, ovócito 2 nos mamíferos. Belezinha? Importantíssimo, temos que ver a estrutura de cada um. Chegou o momento da gente conhecer estruturalmente espermatozoide e óvulo. Aqui eu tenho o espermatozoide, isso aqui é a cabeça do espermatozoide, isso aqui é a parte intermediária. Nessa parte intermediária estão as mitocôndrias. Essas mitocôndrias vão produzir muito ATP para o batimento desse flagelo. Aí você diz assim, qual o metabolismo energético? Já vi uma pergunta assim, qual o metabolismo energético das mitocôndrias da parte intermediária do espermatozoide? Como é que elas fazem para obter energia? Lembra que eu falei agora há pouco que o líquido seminal ele é rico em frutose? Pronto, é essa frutose aí que será utilizada no metabolismo energético dessas mitocôndrias para a produção de ATP. ATP que será usado para o batimento flagelar. Tá certo? Elas estão todas localizadas no segmento intermediário do espermatozoide e não dentro do espermatozoide. Por isso que todas as mitocôndrias
todo o DNA mitocondrial que nós temos, ele é de origem materna, porque as mitocôndrias estão dentro do óvulo. No espermatozoide está na parte intermediária e flagelo não entra no ovócito, entendido? O que entra é a parte da cabeça do espermatozoide para ele ejetar esse núcleo aqui, que é o seu núcleo de 23 cromossomos. Para concluir, o flagelo origina-se a partir do centríolo, está aqui o centríolo, ok? E o acrossoma, está aqui o acrossoma origina-se a partir do sistema de Golgi, entendido? De todas as enzimas que o acrossomo tem, duas são fundamentais, a hialuronidase e a acrosina. São essas duas enzimas aí que vão participar ativamente para favorecer o processo de penetração do gameta masculino pela corona radiata do óvulo e do ovócito e pela zona pelúcida do ovócito. Vamos ver isso aí? Vamos ver isso aí. Está aqui. Isso aqui é a estrutura do ovócito. Está aqui. O ovócito é o seguinte, é uma célula imensa, grande, 200 micra, gigantesca, e ela é, de fora para dentro, ela tem um revestimento celular, que é esse revestimento aqui, ó, um revestimento celular. Deixa eu ver aqui. Hialuronidase e acrosina. Vou falar agora, certo? Nesse momento agora que eu vou falar nisso. Tá aqui, ó. Então eu tenho aqui o ovócito, o nosso ovócito aí direitinho, tá? Ele tem aqui a corona radiata, tá aqui, ó, que é esse conjunto de células pequenininhas que revestem toda a estrutura celular, ok? Essas células, elas são perfeitamente justapostas, elas são perfeitamente aderidas umas às outras por uma camada cimentante formada por ácido hialurônico, é o nome. Essas células aqui, elas estão perfeitamente aderidas umas às outras pelo ácido hialurônico. Quando o espermatozoide atinge essa célula, primeira coisa que ele tem que fazer é penetrar essa corona radiata, ou corona radiada, tanto faz, entendido? Pronto. Tem que atravessar essa massa de células aqui para chegar aqui, nessa parte branca aqui, ó. Pronto, ele precisa chegar aí. Ele tem que passar por essas células. Como é que ele passa por essas células? Quando ele entra aí, ele libera hialuronidase, que é a enzima que digere o ácido hialurônico. Digerindo o ácido hialurônico, ele vai conseguir abrir espaço por entre essas células, porque quem dá a aderência a essas células é o ácido hialurônico. Se eu digerir esse ácido hialurônico, quebrar esse ácido hialurônico, as células se soltam uma das outras. E aí eu vou me empurrando ali pelo meio, elas vão abrindo caminho e eu vou passar. É isso que o espermatozoide faz. É essa função do ácido hialurônico, entendido? Passou pela corona radiata, utilizando a enzima hialuronidase, ele atinge a zona pelúcida, tá? Vamos representar a zona. Aqui já é citoplasma nessa parte, a seta está errada aqui. Vamos para essa parte branquinha aqui, a zona pelúcida. A zona pelúcida, ela não é celular. Ela não é formada de células. Ela é formada de glicoproteínas. É isso que forma essa zona pelúcida. Qual a finalidade da corona radiata e zona pelúcida? Reconhecimento celular e mecanismo de impedimento da polispermia. A gente vai falar o que é isso lá na frente. Entendido? A gente vai falar o que é isso. Aqui agora, o que interessa é, pronto, para que esse espermatozoide fecunde essa célula aí, ele precisa passar agora pela zona pelúcida. A zona pelúcida é formada de quê? Ó, composição da zona pelúcida é formada de glicoproteínas. A zona pelúcida não tem células. Quem é formado por células é a camada mais externa, que é a corona radiata. Zona pelúcida são glicoproteínas. O que é uma glicoproteína? Proteína ligada a açúcar. Quais são essas glicoproteínas? A ZP1, a ZP2 e a ZP3. ZP de zona pelúcida.
Das três, a mais importante é a ZP3, porque ela é espécie específica. O espermatozoide, para perfurar a zona pélvica, ele precisa primeiro ancorar na zona pelúcida. Ocorre um processo de ancoragem. Ele tem que ancorar aí. Ele ancora como? Existem receptores, ou melhor, aceptores, lá no acrossomo do espermatozoide, que tem compatibilidade com a proteína ZP3. Então, ocorre um mecanismo de aderência, de adesão desses receptores aí do acrossomo e da ZP3, ancorando o espermatozoide. Uma vez ancorado, o que acontece? Ele vai liberar agora a acrosina. A acrosina destrói, ok? Degrada as proteínas ZPs na região onde o espermatozoide está. Aí ele começa a abrir espaço pela zona pelúcida, até se encontrar com a membrana plasmática celular. Entendido? A ZP3 é espécie específica, por quê? Porque ela só faz a adesão, ela só ancora o espermatozoide da sua espécie. Vamos supor que chegasse lá nessa célula aí, espermatozoide de humano, espermatozoide de um outro animal, de um cachorro, de um gato, de um bicho qualquer. Tá? Só a título de exemplo aqui. Qual o espermatozoide que vai penetrar essa célula? O espermatozoide da mesma espécie, espermatozoide humano. Então, quem faz esse reconhecimento celular aí, para garantir que a célula que vai fecundar esta célula seja a célula de mesma espécie, isso aí é a responsabilidade da proteína ZP3. Entendeu? A ZP3 que faz isso aí. Entendido? Pronto. Ficou claro agora qual é a função da hialuronidase, qual é a função da acrosina. A hialuronidase degrada o ácido hialurônico da corona radiata, tá? E a acrosina destrói as proteínas da zona pelúcida. Isso permite com que o espermatozoide atinja o gameta. Aí o que acontece? Feito isso, ele vai fecundar a célula. Entrou na célula. Pronto. O pronúcleo masculino se funde com o pronúcleo feminino. Eu vou ter agora a anfimixia ou cariogamia, que é a fusão desses pronúcleos. A partir de então, eu passo a ter um zigoto, uma célula de 46 cromossomos. Certo? Só para concluir, dá tempo concluir. Vamos para cá agora. Mecanismo de fertilização. Como é que funciona o mecanismo de fertilização? Parte dele a gente já falou. Fase 1 desse mecanismo aí, fase 1. Deixa eu ver a pergunta aqui. Existe alguma doença em que a célula atacada é o óvulo? Cara, não sei te dizer, ó. Agora, no momento assim, no quente aqui, não me vem assim, doença que ataque especificamente o óvulo, né? O óvulo, eu estou subentendendo o quê? Depois de ovócito 2, já está na fase de óvulo lá. Se tem... Cara, eu acho que talvez não tem, porque o óvulo é uma célula de muito curta duração. Ele aparece e desaparece muito rapidamente. A partir do momento que o óvulo surge, o espermatozoide já está lá dentro. Entendido? O próximo passo agora é fundir os pronúcleos e bloquear a poliespermia. Só o que acontece? Feito isso, amigo, acabou. Eu tenho o quê? Zigoto. Entendido? Mas eu vou pesquisar esse negócio aí. Olha lá. Mecanismo de fertilização, fase 1, penetração na corona radiata e hialuronidase, a gente já disse como isso acontece. Fase 2, penetração na zona pelúcida, reação acrossômica. Entendido? Reação é feito pelo quê? Pela acrosina e pela liberação de íons cálcio do espermatozoide. Beleza. Vamos para a fase 3. Pronto. Passou pela corona radiata, passou pela zona pelúcida, o espermatozoide agora se encontra com quem? Com a membrana plasmática do ovócito, que é o envoltório celular clássico da célula. Entendido? Ora, quando ele chega lá,
na membrana plasmática do ovócito, o acrossomo dele praticamente inexiste. Não é isso? Quem foi o cara que me disse isso hoje aqui foi o Adriel, não é isso, Adriel? Bom, o acrossomo, Adriel já falou sobre isso aí, tá? O acrossomo, ele praticamente já está completamente desgastado. Então, nesse momento aí, as membranas se fundem, abre-se fenestrações na cabeça do espermatozoide e por essas fenestrações ele injeta o núcleo para dentro do ovócito, o pronúcleo masculino, esse pronúcleo aqui, de 23 cromossomos, pronto. O pronúcleo entrou, tá? Fundiu as membranas, né? Liberação do pronúcleo masculino para dentro do agora óvulo, tá certo? Que ele penetrou lá. Eu entro na fase 5. O que acontece na fase 5? Liberação de cálcio, íons cálcio, pelo retículo endoplasmático liso do óvulo. Para que esse cálcio, Bilipou? Para reduzir os níveis de ciclina, para que a célula saia do estado estacionado, saia de dictióteno e complete a divisão. Tá? O que mais esse cálcio vai fazer? Ele vai participar também da fase 6, que é o quê? Extrusão dos grãos corticais, ou dos grânulos corticais. Pô, agora ferrou o negócio. Que diabo é esses grânulos corticais? Muito bem. Pelo lado de dentro do ovócito, ao longo da membrana plasmática, existe umas estruturas lá, umas pequenas vesículas cheias de enzimas. Essas vesículas são chamadas de grãos corticais ou grânulos corticais. Essas vesículas são oriundas do Golgi. Aí ficam lá. Quando o retículo endoplasmático liso do ovócito libera cálcio, ocorre a extrusão desses grânulos corticais, ou seja, eles se rompem. As enzimas liberadas serão exocitadas pela membrana plasmática do ovócito para o lado de fora. Bate exatamente aonde? O que é que tem do lado de fora? Na zona pelúcida. Essas enzimas dos grânulos corticais, elas provocam desnaturação proteica das proteínas ZPs da zona pelúcida, ZP1, ZP2, ZP3. Entendido? Desnaturando essas proteínas ZPs, nenhum outro espermatozoide vai conseguir ancorar na zona pelúcida restante, que está envolvendo todo o gameta feminino. Como se chama isso? Bloqueio da poliespermia. Só pode entrar um espermatozoide dentro da célula, nunca dois ou mais. Então, o espermatozoide entrou, dispara-se o mecanismo de bloqueio da poliespermia através de liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático liso, que provoca a extrusão dos grânulos corticais, cujo conteúdo é enzimático, enzimas proteolíticas, que serão exocitadas para a zona pelúcida para destruir a zona pelúcida. Bloqueio da poliespermia. O que é que acontece em seguida? Fase 7, diminuição da atividade das ciclinas, a gente já falou, que é que regula o ciclo celular, para continuação da metáfase 2. Feito, né? Metáfase 2. Continuou, vai para a anáfase 2, telófase 2, divide, separa as células, aí eu vou ter a fimixia e cariogamia, pronto. Fim de papo, morreu a nota aí. Tá certo? Formação de gêmeos. Muito bem, vamos lá. Formação de gêmeos. Fase 4, a liberação do pronúcleo masculino acontece quando o espermatozoide entra em contato com a membrana plasmática do ovócito. As membranas se fundem, né? A membrana lipoproteica, membrana de Suss, você sabe que é mosaico fluido. Então elas se fundem. Quando se funde, abre buracos, fenestrações. O núcleo é injetado para dentro do ovócito. Entrou o núcleo lá dentro, pronto, ocorre um metabolismo com liberação de cálcio. Para quê? Para fazer a extrusão dos grânulos corticais, para as enzimas serem exocitadas, destruindo a zona pelúcida, reduzir os níveis de ciclina para que o ovócito complete sua divisão meiótica, originando o óvulo, para fazer a fimixia. Está aqui o esquemazinho. Tá? Alguém perguntou formação de gêmeos. Daqui a pouco eu chego lá na formação de gêmeos. Pronto, está aqui o esquemazinho.
Olha lá, espermatozoide vem, passa pela coluna radiata, chega aqui na zona pelúcida, belezinha, pronto. Ó, chegou, papá. Passou, entrou em contato com a membrana plasmática, que é essa linha vermelha aqui, ó. Tá vendo? Essa linha vermelha é a membrana plasmática do ovócito. Se for a membrana plasmática da cabeça do espermatozoide. Abriu a fenestração aqui, tá vendo a fenestração? Ó? Essa fenestração abre aqui e fica bem larga aqui, ó. Aí esse núcleo é injetado dentro da célula. Funciona assim. O restante da estrutura fica do lado de fora. Parte intermediária, flagelo. Quando esse núcleo entra, o que é que acontece? Liberação de íons cálcio pelo retículo endoplasmático liso dessa estrutura. E aí, o que é que vai acontecer? Ó, essas bolinhas amarelinhas de pontinho preto dentro são os grânulos corticais, ó, tá aqui. Tá vendo onde eles ficam? Eles ficam próximo da membrana plasmática aqui. A liberação de cálcio aqui provoca a extrusão, ó. Olha, essas vesículas se rompem e liberam o seu conteúdo. Ó. O conteúdo é exocitado para a região da zona pelúcida. O que é que acontece nessa zona pelúcida? As proteínas ZP serão desnaturadas. Aí elas não vão ter mais capacidade de aderência com outros espermatozoides. Bloqueou a poliespermia. Se entrar mais de um espermatozoide dentro da célula, a célula será inviabilizada. Entendido? A célula inviabilizada, pronto, acabou. Como é que se forma gêmeos, né? A menina perguntou aí como é que se forma gêmeos. Gêmeos acontece de duas maneiras. Entendido? Quais são as duas maneiras, né? Deixa eu sair daqui. Deixa eu descompartilhar, tá? E botar a minha cara aí. Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá vendo aí que eu apareci agora para você? Tá certo? Muito. Formação de gêmeos. Tenho 3 minutos para explicar. Vamos lá. Formação de gêmeos funciona assim. A mulher ovulou, liberou um ovócito. O espermatozoide veio, fecundou esse ovócito. Beleza? Formou o zigoto. Esse zigoto se dividiu em 2. Cada zigoto desse foi para o desenvolvimento embrionário. Formou-se 2 indivíduos. Chama-se processo de poliembrionia. Quando o zigoto se divide, poliembrionia, forma-se gêmeos univitelínicos, geneticamente iguais, de mesmo sexo. Pronto. A outra situação é o quê? A mulher teve um processo de poliovulação. Ela liberou mais de um ovócito, 2 ou 3. Tá? Vamos partir de 2. Liberou 2 ovócitos. Os espermatozoides, que são milhões, no ejaculado, chega lá, um fecunda um ovócito, o outro fecunda o outro ovócito. Serão 2 zigotos. Cada zigoto desse evolui para a formação de um embrião. Gêmeos plurivitelínicos, geneticamente diferentes, porque vieram de células diferentes, podendo ser de mesmo sexo ou de sexos diferentes, um menino ou uma menina. É assim que se formam gêmeos, ou por poliembrionia ou por poliovulação. Poliembrionia, se eu tiver a divisão do zigoto em 2 zigotos antes de entrar na embriogênese. E cada zigoto desse vai para a embriogênese e pronto, morreu a nota. Beleza? Se ela ovular mais de um ovócito, sair mais de um ovócito, tem casos que acontece isso, é poliovulação. Um espermatozoide fecunda um, espermatozoide fecunda outro, eu vou ter irmãos de barriga, como se diz na linguagem mais simples. São geneticamente diferentes, podem ser de sexos diferentes. Entrou mais de um espermatozoide dentro do gameta feminino, a célula é inviabilizada porque eu vou ter núcleo de mais para núcleo de menos. Eu vou ter 2 núcleos lá, 2 pronúcleo masculino para um pronúcleo feminino, não tem como fazer anfimixia. A célula é inviabilizada e tchau, fim de papo para o processo. Beleza? É natural esse processo de divisão do zigoto ou acontece por algum motivo? Rapaz, natural. São situações que acontecem. É um acontecimento puramente casual. Embora já se fez muita pesquisa sobre isso, para se descobrir se há alguma predisposição genética, tá? À ocorrência de gêmeos. Mas até onde eu sei, ninguém esclareceu isso aí de forma bem elucidativa sobre isso, tá? Mas existem alguns estudos a respeito. Mas ninguém até agora chegou assim, rapaz, é isso aqui que causa, não. É um acontecimento, por enquanto, meramente casual. Belezinha, galera?
Pronto, 16 e 10, terminamos exatamente no fim. Terminamos exatamente no fim. Belezinha? Certo? Eu vou ficando por aqui.